com a nossa palestra nessa noite. É um workshop de pregação centrada no Evangelho. A nossa ideia é fazer um período de fala, né, onde a gente vai, de uma maneira sintética, objetiva, tratar de um assunto que é bastante vasto, é um assunto bastante importante, na minha concepção humilde, um dos assuntos mais importantes atrelados à homilética, à pregação, à exposição bíblica. Para mim, digamos assim, é a cereja do bolo da área da pregação, da área da exposição. Esse assunto, para mim, ele é muito caro, porque eu observo, de uma maneira quase que geral, que esse assunto ele é um dos assuntos mais negligenciados na exposição. Às vezes, consciente ou inconscientemente, as pessoas não fazem esse percurso quando pregam, quando ensinam. Então, assim, eu vou projetar o meu slide aqui, né? Eu vou usar um slide para nos ajudar. Não sei se, já começo dizendo que eu não sei se conseguirei trabalhar todo o slide na nossa exposição, porque é um conteúdo que eu trabalho no curso de pregação em 3 aulas, que eu vou tentar sintetizar em apenas uma aula, em apenas um momento, um período, né, de tempo. Então, assim, eu peço que os irmãos estejam orando por mim e orando por esse período de workshop, a fim de que a gente realmente consiga transmitir, traduzir, né, de forma clara, bem objetiva, aquilo que a gente pretende. Tá? Então, só explicando mais uma vez, nossa intenção é fazer um momento de exposição, de fala aqui, de palestra. Depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Vocês poderão fazer perguntas, abrir o áudio. A gente vai dar um tempo para os irmãos compartilharem suas dúvidas sobre o conteúdo, tirarem determinadas dúvidas relacionadas à questão da pregação, da exposição. Desculpe aí a orquestra de cachorrinhos que estão do lado aqui, né? Só que isso sempre acontece nos melhores momentos, né, que a gente está querendo falar e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. A gente vai dar uma palestra e, posteriormente, vamos abrir para perguntas e respostas. Tudo bem? Vou projetar aqui o meu slide e a gente combina dessa forma. Eu vou falar toda a palestra. Os irmãos, no primeiro momento, eu peço que os irmãos não me interrompam. A gente vai falar e você vai anotando qualquer coisa da nossa fala que surgir como dúvida, como pergunta, você anote, use o seu celular, se você não estiver usando o celular agora, né, para a transmissão, use o celular para anotação, ou então pega um bloquinho de notas, um papel, anote a sua pergunta, não deixe de anotar a sua pergunta se você tiver, tá? E à medida que a gente fizer aí depois um momento de perguntas e respostas, se houver uma pergunta semelhante à sua, talvez não haja necessidade de você fazer, né? Claro. Mas se você perceber que a sua pergunta não foi colocada, será uma bênção para você ali apresentar a sua pergunta e participar, né, do workshop efetivamente, né? Efetivamente. Então, vamos lá. Projetarei aqui o meu PowerPoint, tá? Meus slides. Espero que você esteja vendo bem aí o slide, tá? Vamos lá. Queridos, o que a gente vai tratar hoje aqui, nesses minutos que nós temos, é uma parte da pregação ou da preparação da pregação, do trajeto de preparação da pregação, que a gente chama de caminho do texto até o sermão,
chamado de reflexão teológica. Tá? O título grande aí, Pregação Centrada no Evangelho, é um título que a gente tem usado para aula, mas a parte, na verdade, que a gente vai tratar é a parte que diz respeito à reflexão teológica. Olha esse quadro. Esse quadro fala do caminho para o sermão, do caminho do texto para o sermão. Você vai observar aqui que na parte de baixo, inferior, tem uma vértice, tem uma reta, tem uma seta, mas existe um X ali. Qual é a questão aqui? É de que o texto ele não pode ser simplesmente lido e aplicado diretamente para nós, aqui e agora. Não há um caminho direto de contextualização, não existe um caminho direto. O caminho correto é o caminho que sobe para eles naquele tempo, lá e então, que é chamado de caminho da exegese, que é o caminho da interpretação histórico, gramatical, literário, contextual. É o trabalho da interpretação do texto. Você precisa ler o texto dentro do seu próprio contexto cultural, bíblico, social, geográfico, hidrográfico. Você precisa respeitar todas as áreas da exegese, da interpretação do texto bíblico, do texto sagrado. Isso eu digo linguisticamente, literariamente. Você precisa considerar gênero literário, você precisa considerar o tipo de texto que você tem diante de você, você precisa fazer boas perguntas, perguntas de observação, perguntas de interpretação, perguntas de aplicação. Você precisa descobrir a estrutura do texto, da passagem bíblica, e para cada gênero literário existe um tipo de estrutura. Eu estou falando rápido porque essa parte não é a que a gente vai tratar aqui, tá? Não é a parte que a gente vai tratar aqui. Essa é a primeira parte do percurso, chamado de exegese, onde você encontra a estrutura do texto, a ênfase do texto, que é a ideia central do texto, o ponto central do texto, depois você descobre a mensagem que o texto está trazendo. Você responde a pergunta o que o texto significou. Isso é exegese. A segunda parte do percurso, são 3 partes do percurso, a segunda parte é chamada de reflexão teológica. Essa é a parte que, infelizmente, tem sido negligenciada, as pessoas não têm considerado. É a parte que a gente vai trabalhar aqui. É a parte da centralidade no Evangelho. É a parte da cruz. É a parte que fala de Jesus. É a parte que fala da pessoa e da obra de Jesus em toda a passagem da Escritura. E a gente vai ver que isso precisa ser totalmente considerado por nós enquanto pregadores. A gente faz muito bem a exegese, mas ao invés de nós fazermos a reflexão teológica, nós vamos direto para a parte da homilética, porque a gente quer aplicar, contextualizar, trazer o sermão, aplicar a mensagem, as verdades, mas nós não fazemos o caminho chamado de reflexão teológica. E isso é um grande problema. Então, qual é o princípio aqui? A gente precisa entender que a reflexão teológica nos faz conectar todas as passagens bíblicas ao Evangelho. E isso é de extrema vitalidade para os sermões cristãos. Se você quer pregar de forma cristã, você precisa fazer essa conexão com o Evangelho, nos seus mais variados aspectos. O princípio está aqui. Para ensinar a Bíblia como cristãos, não só precisamos mostrar uma conexão legítima com o Evangelho de Jesus Cristo, mas devemos mostrar para que parte do Evangelho nossa passagem está direcionada. Passado eterno, encarnação, vida, ministério, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, presente reinado, segunda vinda, consumação, futuro eterno. Esses são alguns temas que a gente pode trabalhar no que tange ao Evangelho em toda e qualquer passagem das Escrituras. Isso eu estou citando alguns, a gente poderia falar de muitos outros, tá? Olha o que esse autor, David Hume, diz no seu livro Pregação Expositiva, editado pela editora Vida Nova. O que é reflexão teológica? Hume diz que, em termos simples, trata-se da disciplina rigorosa e rica em oração, de usar o tempo
para meditar sobre o texto e sobre como ele se relaciona com o plano divino da redenção. É um exercício que questiona como determinada passagem se relaciona com a totalidade da Bíblia, em especial com os atos salvadores de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Queridos, o que esse texto está dizendo para a gente é que toda passagem da Bíblia, toda passagem das Escrituras falam do Evangelho. Toda passagem da Bíblia se relaciona com os atos salvadores de Deus em Jesus Cristo. Mas nós precisamos, como pregadores, intérpretes, estudiosos da palavra de Deus, nós precisamos fazer um exercício que nos leve a questionar como que aquela determinada passagem se relaciona com a totalidade da Bíblia Sagrada, em especial com os atos salvadores de Deus em Jesus. Em oração, subordinado ao Espírito Santo, orientado e iluminado por ele, nós precisamos usar o tempo que nós temos de preparação do sermão para meditar sobre o texto no seguinte aspecto: como esse texto se relaciona com o plano divino de redenção? Como que esse texto se relaciona com o Evangelho? Nós temos que fazer essa pergunta. A gente não pode só fazer a interpretação, a exegese, ver palavras, temas teológicos, encontrar a estrutura, a ideia central e passar para a homilética, organizar o nosso esboço, colocar a introdução, a conclusão, a aplicação, as divisões e pregar. Não. Não podemos fazer isso. É porque isso acontece que muitos sermões que a gente ouve não refletem o Evangelho. É porque isso acontece, muitos sermões que nós ouvimos não estão centrados em Cristo. Mas são sermões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, infelizmente, que podem ser identificados como sermões moralistas, legalistas ou sermões que a gente chama de antinomianistas. Ou seja, sermões que não consideram de forma bíblica, porque a própria Bíblia pressupõe isso, não consideram de forma bíblica aquilo que Deus quis revelar no seu plano eterno, que é a redenção em Jesus. Dito isso, a gente precisa referendar, a gente precisa justificar a importância desse workshop. A gente precisa deixar claro por que essa parte da preparação do sermão é importante. Justificar a necessidade dessa trajetória, chamada de reflexão teológica. Preste atenção aqui no que eu vou apresentar para vocês agora. Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, vai falar do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? Depois da ressurreição, se unindo de forma anônima com alguns discípulos na caminhada de um trajeto até a cidade de Emaús, uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros, né? Até essa pequena cidade chamada de Emaús. Os discípulos estavam ali totalmente dilacerados, desesperançados, tristes, desanimados. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia morrido na cruz do Calvário e estava sepultado há 3 dias. E Jesus se aproxima, diz a passagem bíblica, e começa a conversar com eles, perguntar o que estava acontecendo. E eles falaram: você não sabe o que está acontecendo? Você é o único que não sabe? Jesus morreu, tem 3 dias que ele está na sepultura de José de Arimateia, e a gente tinha uma esperança que ele fosse o Messias, mas está aí, está morto. E aí Jesus aproveitou, enquanto eles andavam
para demonstrar a esses discípulos como que eles estavam equivocados, como que a ausência da perspectiva do Antigo Testamento a respeito dele estava equivocada e fez com que eles perdessem a esperança, fez com que eles não entendessem os propósitos do Senhor. E aí, diz a palavra de Deus, aqui em Lucas 24, 25 a 27, que Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Guarde bem o versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Cristo, em todas as Escrituras. Percebem? Jesus está ensinando que toda a Escritura fala dele. Jesus está ensinando que a lei e os profetas falam dele. Jesus está deixando bem claro, registrado, que as Escrituras do Antigo Testamento se cumpriam nele. Nele. Ele era o centro de toda a Escritura. Olha o versículo 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha que ampliação ainda. Profetas, lei, salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos, preste atenção. A compreensão genuína das Escrituras de forma cristã depende de uma leitura correta da lei, dos profetas e dos salmos, centradas na pessoa de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa leitura e interpretação. Ele é o centro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Olha João 5,39, Jesus dizendo: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Viram, queridos? Veja você que Jesus deixa claro, nítido, que há um princípio de interpretação e leitura do texto, leitura e interpretação da passagem bíblica, de toda a passagem bíblica. Qual o princípio, pastor Felipe? O princípio de se encontrar o evangelho em toda a Escritura. Ou seja, queridos, toda a palavra de Deus precisa ser lida à luz da pessoa e da obra de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, do plano eterno de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento dizem respeito a Cristo, particularmente sobre Cristo. Apontam para Cristo. Então, a gente precisa entender que o sofrimento, a morte, a crucificação, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus tem respaldo nas Escrituras. Isso é muito importante. Agora, para referendar mais ainda, preste atenção nessa passagem bíblica agora. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz essa passagem bíblica. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo para a gente aqui, irmãos e irmãs, que toda pregação deve haver um tema principal. Cada púlpito, cada estante, né? Cada lugar ali onde se apoia as Escrituras, se apoia uma Bíblia Sagrada, deve ali, naquele lugar,
a haver uma nota predominante que ressoa, ou seja, a pessoa e a obra de Jesus é o tema, é a pauta, é a agenda do pregador. Em toda mensagem deve haver uma verdade central exposta. De uma maneira ou de outra, essa verdade central deve ter Cristo e ele crucificado ali, sendo exposto. Paulo disse: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus e este crucificado. O Senhor Jesus deve ocupar sozinho, irmãos e irmãs, o lugar central em cada sermão. A essência do cristianismo é centralizada no Senhor Jesus. A síntese do ser cristão é confiar em Cristo com com a totalidade do ser. A altura da vida cristã é adorar a Cristo. A profundidade da vida cristã é amar a Cristo. A largura da vida cristã é obedecer a Cristo. O cumprimento da vida cristã é seguir a Cristo. Tudo na vida cristã gira em torno de Cristo. Em palavras simples, o cristianismo é Cristo. Cristo. Toda a Bíblia se focaliza no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar pecadores do início ao fim. Toda a Escritura fala com uma única voz a respeito da primazia, da predominância, da morte salvadora de Jesus Cristo e da sua ressurreição, isto é, o forte batimento cardíaco da Escritura Sagrada, do Novo e do Antigo e do Novo. É o coração que bombeia a vida divina, a alma das pessoas. Pregar a Bíblia significa principalmente pregar a Cristo e este crucificado. Por quê? Porque Cristo é preeminente em toda a Escritura. Ele tem de ser dominante na pregação bíblica. Pregar a Bíblia de maneira correta implica em proclamar fielmente a pessoa e a obra de Jesus. Proclamar com fidelidade a palavra de Deus escrita, verbal, exige que a gente pregue a palavra viva, que é Cristo. Toda pregação bíblica tem de declarar Cristo como seu tema dominante, qualquer passagem da Bíblia. Eu repito e enfatizo, qualquer passagem da Bíblia. Veja o versículo aqui. Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe a quem que ele falou essas palavras aqui? Aos coríntios, pessoas altamente influenciadas pela cultura grega, pelo helenismo, pelos helênicos, pelos estoicos, pelos epicureus. Filosofia estava ali, a sabedoria humana estava ali, a poesia estava ali. Só que ele disse: eu não vou falar a vocês com palavras de sabedoria humana. Eu estou resolvido. Eu estou totalmente convicto daquilo que eu tenho que falar entre vocês. Eu resolvi ser centrado em Cristo na minha pregação. Não posso deixar desviar a minha mensagem para uma questão menor. Eu não vou me importar com o que os ouvintes desejam necessariamente. Eu não estou preocupado com os desejos, os caprichos deles, aquilo que eles esperam, as expectativas humanas. Apesar dos desejos deles, eu vou apresentar Cristo. Paulo não se preocupou com a maneira como ele seria recebido. Não. Ele não se preocupou com as opiniões populares, as percepções dos outros. Mesmo em meio às vozes dissidentes, mesmo às outras mensagens, outras vozes, ele se manteve inflexivelmente decidido a pregar Cristo crucificado. Os irmãos entendem isso? A profundidade e o poder disto? Eu só pregarei Cristo, disse Paulo. Eu não vou pregar outra coisa. Essa é a minha mensagem. Essa é a minha determinação inabalável, inconfundível, inflexível. Eu não vou pregar filosofia de gregos. Eu não vou imitar o mantra mundano dos filósofos humanistas. Eu não vou pregar uma mensagem de autoajuda psicologizada. Eu não vou pregar socialmente, humanamente, uma mensagem
agradável e palatável. Não! Eu não estou comprometido com o humanismo secular ou com a religião comparativa. Eu estou completamente, plenamente convencido de que devo pregar Cristo, não palavras, discursos motivacionais. Eu só prego Cristo e este crucificado. Sem nenhum receio, Paulo fez da mensagem do Evangelho o centro de gravidade da sua pregação, a morte e a ressurreição de Jesus. Mensagem que era ofensiva aos incrédulos, mensagem que era escândalo para muitos, mas uma mensagem gloriosa para aqueles que creem. Mensagem que é loucura, mensagem que é motivo de escárnio, mensagem que não é tão bem aceita, mas é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Queridos, diante desta verdade, olha o texto de 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu estou convencido de que Jesus deixou claro que a totalidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento diz respeito a ele, e Paulo, como Jesus, cria que as Escrituras apontavam para a morte e a ressurreição de Cristo. Eu estou convencido disso. Totalmente convencido disso. E não somente Paulo, não somente os apóstolos, não somente Jesus, mas se a gente for para a história, a gente vai ver que Martinho Lutero, a gente vai ver que Charles Haddon Spurgeon sempre foram centrados em Jesus. Olha só que interessante. Martinho Lutero era comprometido com o mesmo tipo de pregação que Jesus e Paulo. O ponto focal da pregação de Lutero era a verdade da salvação solos Cristo, somente em Cristo. Ele afirmou: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e estivesse voltando ao mundo amanhã para buscar o povo de Deus. Lutero pregou incansavelmente a Cristo em sua exposição nas Escrituras. Muitas pessoas associam comumente a pregação de Lutero apenas ao livro de Romanos e à temática da justificação pela fé. No entanto, este homem importante, ele pregou apenas 30 sermões sobre a epístola aos Romanos. O que muitas pessoas não sabem é que este campeão da fé, este reformador famoso, afamado, pregou mais de 1000 sermões sobre evangelhos sinóticos. Sermões que se focalizam diretamente em Cristo. Além disso, ele pregou mais de 100 sermões baseados no evangelho só de João. Só no evangelho de João. O fato é que Lutero pregou mais sobre o evangelho de João em um único ano do que ele fez em Romanos em todo o seu ministério. Lutero compreendeu que os 4 evangelhos eram um tesouro inesgotável de verdade que revela o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chegou a escrever o seguinte: pregamos sempre a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Este talvez pareça um assunto limitado e monótono, que logo será esgotado, mas nunca chegamos ao seu fim. Lutero sabia que pregar a Cristo era o assunto ilimitado. Em outra ocasião, Lutero afirmou: os pregadores não têm qualquer outro ofício, senão de pregar o Filho, Cristo, que eles cuidem de pregá-lo assim ou fiquem em silêncio. O que Lutero estava dizendo ali? Senão que ele se gloriava em apresentar a Jesus em sua pessoa e obra. Ele não tinha nada além de dizer que Jesus é o centro de tudo. Qualquer sermão que falha em apresentar Cristo falha miseravelmente.
na sua principal exposição. Só que não foi só Lutero que falou tanto a respeito de Cristo. Você vai ver que Charles Haddon Spurgeon fez a mesma coisa. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Nós vamos mostrar uma ilustração muito legal que ele faz, um pouco mais para frente na nossa aula, que ele faz a respeito dessa mensagem cristocêntrica, mensagem centrada no Evangelho. Antes, porém, a gente vai continuar aqui no nosso slide para avançar um pouco mais. Preste atenção, meus queridos. Precisamos, então, ler a Bíblia com discernimento de Jesus, disse David Hume, com discernimento de Paulo, com discernimento de Lutero, com discernimento de Spurgeon. Cristo é, ou deveria ser, né, o tema predominante da Bíblia Sagrada. O tema predominante. Tá. Continuando. Olha o que diz Sidney Greidanos no seu livro Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, da editora Cultura Cristã. Pregar Cristo significa pregar sermões que interagem de forma autêntica a mensagem do texto com o clímax da revelação de Deus na pessoa, na obra e no ensinamento de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Então, preste atenção nessa frase. Pregar Cristo significa pregar sermões que integram de forma autêntica a mensagem do texto com o clímax da revelação de Deus na pessoa, na obra e no ensinamento de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. A gente vai entender isso melhor. Spurgeon disse essa frase que eu acho que é legal, né? Muito legal, mas ela vai estar depois na ilustração mais à frente. Pego o meu texto e faço dele um caminho direto para a cruz. Tá? Olha que legal. Essa parte da reflexão teológica, ela tem que fazer pelo menos aí uma pergunta. A pergunta certa não é onde Cristo está no texto. A pergunta certa é como o Evangelho afeta a minha compreensão da passagem. Essa é a pergunta certa. Eu não posso querer encontrar Cristo em tudo, mas eu entendo que o Evangelho afeta a minha compreensão de tudo. Ou seja, por trás de cada história, eu observarei que há uma conexão, há uma ligação, há um caminho que me leva até Jesus e sua obra. É isso que a gente precisa entender. Steve Lawson, né, no seu livro O Tipo de Pregação que Deus Abençoa, né, escrito pela Editora Fiel, editado pela Editora Fiel, né, de 2013, ele diz o seguinte: permita-me ser claro. O que é pregado importa... Desculpa, voltei aqui. O que é pregado importa para Deus. Também importa para Deus como eu prego. Nenhum homem é livre para pregar o que e como resolva pregar. Todo mensageiro designado por Deus está sob o mandato estrito de apresentar a verdade de uma maneira que se harmoniza com o que Paulo afirmou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 9. A gente leu parte dele aí. O tipo de pregação que Deus abençoa envolve proclamação do testemunho de Deus. No púlpito não há lugar para ostentação de linguagem, nem lugar para a sabedoria do homem. Uma mensagem carnal, entregue como uma pregação carnal, tem de ser rejeitada a todo custo. O evangelho nunca deve ser trivializado por proclamações carnais. Não nos sujeitemos ao tempo em que vivemos. Em vez disso, preguemos com ousadia a palavra de Deus. Não confiemos nos artifícios humanos. Pelo contrário, confiemos no poder salvador do Evangelho. Que mensagem maravilhosa! Agora, preste atenção aqui. Você tem aqui a cruz no centro, essa setinha que aponta para cima, que é a questão da ascensão de Cristo, ressurreição e ascensão. Né? A cruz fala do sofrimento, da morte, sepultamento de Cristo, e essa setinha para cima, em cima da trave, né, vertical aqui da cruz, é a ascensão, é a parte da exaltação de Cristo. Você tem, então, o Antigo Testamento,
apontando, focando para a cruz e para a ressurreição e ascensão de Cristo, e você tem o Novo Testamento também focando e apontando para a cruz e a ascensão de Cristo. Ou seja, como esse texto antecipa no Antigo Testamento a obra de Cristo? Como esse texto reflete a pessoa e a obra de Cristo no Novo Testamento? Então você tem aí que o Antigo Testamento antecipa e o Novo Testamento reflete. Toda passagem bíblica tem relação com a cruz e a obra de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus. O texto ou antecipa ou o texto reflete a pessoa e a obra de Cristo. Guarde isso no seu coração. David Hume, no curso do Charles Simeon Trust, falando sobre a história do Antigo Testamento, na parte 6 do curso, que ele fala sobre pregando Cristo, né? Ele diz o seguinte, que o princípio básico da pregação cristã é essa aqui. A morte e a ressurreição de Cristo é o centro interpretativo, unificador, gravitacional das Escrituras, de acordo com a própria Escritura, com as próprias Escrituras. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus é o centro interpretativo e unificador, gravitacional das Escrituras. Toda passagem precisa ter Jesus como centro gravitacional, unificador de interpretação. Ok? Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Por isso, 15, 16 e 17. Eu não coloquei o 15 aí, né, em cima, no endereço. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu aprendi no módulo 6 do curso Pregador Expositivo com esse grande mestre chamado Ted Tripp, algumas coisas muito importantes a respeito da pregação do evangelho, segundo as Escrituras. Na parte que ele dá, né, o módulo que ele dá, a pregação expositiva e o centro, né, cristocêntrica, foca no coração, ele vai ensinar para a gente 3 maneiras de entender o evangelho. Eu queria fechar o meu workshop falando sobre isso e levando vocês à conclusão, levando aí a conclusão do curso e fechando a minha fala aqui hoje. Paulo está escrevendo para os crentes quando ele escreve aos romanos. Ele está escrevendo para cristãos. Quem ele está ansioso para pregar o evangelho? Portanto, a mensagem do evangelho é para cristãos. Não é apenas para pecadores, para pessoas novas convertidas. O evangelho, como diz o próprio Tim Keller, é o A a Z da vida cristã, não é o ABC da vida cristã. Os cristãos precisam do evangelho em toda a vida, não é só no início da carreira cristã. Os cristãos precisam de encorajamento e da esperança do evangelho, não apenas para que possam ser salvos e ir para o céu, mas para que possam viver neste mundo de maneiras que Deus nos chamou para viver como seu povo. Precisamos da esperança e do encorajamento, da graça que o evangelho nos traz. O Ted Tripp diz assim, deixe-me ilustrar isso pensando em 3 maneiras de entender o evangelho. Cada uma dessas maneiras representa maneiras que as pessoas a quem você serve precisam ouvir o evangelho de Cristo. Olha que legal que ele trabalha. A primeira maneira é a maneira como tribunal. O evangelho e o tribunal. O tribunal e o evangelho. Preste atenção. 1 de João 1,8 a 1 de João 2,2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Guarde isso. Temos advogado junto ao Pai. Pense no tribunal e pense em Jesus Cristo como nosso advogado. João está falando àqueles com sentimento de culpa diante de Deus. Tá? A suposição da passagem aqui, então, é da advocacia de Cristo, que é necessária. Ele fala com o Pai em nossa defesa. Jesus é o nosso advogado. Ele é capaz de montar argumentos persuasivos para a gente. E o texto aqui nos informa a base da defesa de Jesus. Ele não é Jesus Cristo misericordioso apenas. Ele não é Jesus Cristo persuasivo apenas. Ele é Jesus Cristo justo. Jesus, quando se apresenta diante do Pai como advogado pelos pecadores, ele apela para a sua própria justiça perante o Pai. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vivi uma vida justa por este pobre pecador. Eu obedeci perfeitamente à lei de Deus por eles. Eu sempre amei o Pai e amei os outros por ele. Eu nunca tive ação ou pensamento errado ou corrigível ou repreensível por ele. Eu nunca menti, eu nunca cobicei, eu nunca agi em autoindulgência, eu nunca fui egoísta, eu nunca fui orgulhoso. Eu vivi em absoluta humildade, bondade diante do Pai, diante de ti, ó Pai. Tu viste isso. Tu mesmo disseste que eu era teu filho amado, em quem tu te agradastes. Então eu apelo para a minha perfeição, para a perfeição da minha justiça, por este pobre pecador que crê em mim. Eu sou o cabeça federal dele. Tudo que é meu é dele. Tudo que eu sou é dele também. Porque todo o crédito que foi dado para mim é creditado a ele quando ele crê em mim. Porque ele obedeceu completamente a sua lei, Pai, quando ele creu em mim. Examine o meu registro e verás que ele é completamente, totalmente justo, porque a justiça que eu consegui foi tributada a ele, creditada a ele, foi atribuída a ele. Essa é a primeira metade do argumento do nosso advogado. Ele apela para a sua justiça. Mas existe uma outra parte, que ele apela para o seu sacrifício. O texto de 1 de João vai falar isso. Ele viveu uma vida justa que eu e você jamais conseguiríamos viver. Ele morreu uma morte sacrificial, perfeita, agradável, fez um sacrifício perfeito, que jamais a gente poderia oferecer. A gente merecia a morte, mas ele morreu em nosso lugar. As plenas sanções penais da lei de Deus, a dor abrasadora da ira de Deus, a eternidade da separação de Deus, tudo Jesus Cristo carregou naquela cruz. Ele carregou tudo o que eu e você merecemos. Ele foi abandonado para que a gente pudesse conhecer a intimidade com Deus. Ele foi rejeitado para que a gente pudesse ser aceito por Deus. Ele sofreu a vergonha, a desgraça, para que pudéssemos viver o deleite da glória de Deus. Ele morreu naquela cruz, ele foi rasgado para que eu e você pudéssemos ser reparados. Esse é o nosso advogado. Ele viveu uma vida perfeita para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele serviu de sacrifício expiatório, defendeu a nossa causa. Ele cumpriu cabalmente a lei de Deus com uma vida justa, com um sacrifício substitutivo. Ele cumpriu a justiça que nós não conseguíamos cumprir. E ele é o nosso advogado diante do Pai. Mas não existe só essa imagem, existe a imagem também de mercado. Pense agora na imagem de mercado a partir desses versos. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Romanos 8, 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, olha Provérbios 5, 22. Que texto tremendo. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido.
Veja que o foco aqui não está apenas, queridos, na nossa culpa e merecimento de punições, mas o foco está na servidão, na escravidão. Cristo, como resgate, ele compra filhos e filhas que se venderam em escravidão ao pecado depois da queda. Aqui o problema não é a culpa, mas a escravidão, a servidão. E esse cativeiro pode ser rapidamente demonstrado na Bíblia, em nossas pregações. O pecado produz escravidão. Grande parte posterior de Romanos 6 discute a ideia de ser escravos do pecado. Paulo fala no versículo 19 das pessoas ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. E não apenas essa passagem mostra o relacionamento entre mestre e escravo, como ele também mantém os súditos em servidão, debaixo ali de cadeias. Descreve a degradação cada vez maior do pecado humano. Visto que a escravidão se torna cada vez mais opressiva, os laços dos nossos pecados nos prendem cada vez mais apertado. Como Paulo diz em Romanos 8, deste cativeiro como a incapacidade de servir aos caminhos de Deus, o agradar a Deus. E às vezes os pregadores relutam em falar dessa escravidão. Não se prega mais sobre o pecado hoje, gente. É desconfortável. Temos a linguagem da escravidão na Bíblia, pois não queremos tirar das pessoas o senso de responsabilidade do pecado. Mas Provérbios 5:22 faz um trabalho maravilhoso quando nos mostra que a gente está preso. Mostra a responsabilidade que as pessoas têm por suas más escolhas, mas também mostra a escravidão que o pecado produz. Então a imagem aqui é de um escravo que está algemado pelos cordões do seu pecado. A prática do pecado escraviza, o pecado produz servidão. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Vamos ver a realidade da escravidão do pecado realmente tem grandes implicações apologéticas para nós na pregação e no ensino, porque não é difícil demonstrar a servidão do pecado na Bíblia Sagrada. E todo ser humano tem falhas em si mesmo que o perturbam, sabendo que ele é impotente para mudar. Todos estamos tão aprisionados que a gente não sabe como sair daquelas cadeias. E, em certo sentido, todas as pessoas são escravizadas a coisas que elas próprias consideram erradas. E o que acontece? Cristo entra no mercado e paga o preço total do resgate para libertar os pecadores que são escravos dos seus próprios pecados. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Olha o que diz Marcos, capítulo 10, 15. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas olha o que diz o Salmo 107, 10 a 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos e o coração, caíram e não houveram quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Será que é possível pregar o evangelho no que diz respeito ao mercado aqui nesse texto? Em outros textos da Bíblia? Falando do evangelho, falando dessa questão da relação do evangelho com o mercado? Como Cristo é aquele que, na sua vida e na sua morte, paga a dívida para garantir a liberdade humana da escravidão e da consequência do pecado. O Salmo 107 mostra para a gente aqui, nessa sessão, a escravidão espiritual, a escravidão que todos os membros dessa raça caída estão e se encontram. Essa passagem é vívida na sua totalidade, descrevendo ali o cativeiro espiritual, trevas, sombra mortal, prisão, correntes de ferro, trabalhos pesados, tropeçando sem ninguém para ajudar, para ninguém para socorrer. Então, há uma necessidade de libertação completa, de libertação das trevas, da sombra mortal. As portas de bronze e as prisões que estão esmagando essa pessoa, as trancas de ferro que estão esmagando, são rompidas quando Jesus paga a dívida. As correntes são quebradas.
Jesus pode libertar das trevas e da sombra mortal todas as pessoas. Por quê? Porque ele pagou o preço. Ele pagou o resgate. O Filho nos comprou de volta para Deus. Em sua vida sem pecado, em seu sofrimento na cruz, ele derramou seu sangue e despedaçou as portas de bronze, quebrou as correntes, cortou as trancas de ferro. O sangue do Filho foi derramado e sua vida foi oferecida como resgate por todos aqueles que confiam nele, creem nele, para que eles tenham vida. A terceira imagem, gente, é a imagem do campo de batalha. Essa daqui eu acho que é maravilhosa. A gente termina com essa imagem e chega para a conclusão do nosso workshop. Veja bem Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Atenção para o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que está tudo conectado. Primeiro a gente tem a imagem do tribunal, depois a gente tem a imagem do mercado, e agora a gente tem a imagem do campo de batalha, do vitorioso no campo de batalha. Daquele que despoja os principados, as potestades, os inimigos, e os expõe ao desprezo, e triunfa deles. E triunfa onde? Na cruz. Na cruz. Por isso que Paulo disse, eu só prego a cruz. O quadro aqui, queridos, é de um guerreiro vitorioso, voltando para a casa da batalha. E seus súditos alegres estão alinhados com ele nas ruas, e eles veem o herói avançando diante do inimigo vencido. O herói vai à frente, seus generais fiéis com ele, a multidão aplaude ao verem a legião vitoriosa, retornando com os despojos da guerra. Perto da cabeça do desfile estão os troféus premiados da vitória, e aqui está o inimigo, derrotado, amarrado, algemado e forçado a enfrentar os jurados e as zombarias do povo cujos guerreiros triunfaram. Foi o que Jesus fez por nós. Ele entrou no campo de batalha por nós. Ele triunfou. E como evidência do seu triunfo, Colossenses 2 diz que ele venceu o inimigo. Ele desfilou nas ruas, ele triunfou vitorioso. E nós entramos nas bênçãos dele, que ele proveu para nós. Mesmo que nunca tenhamos desembainhado uma espada. Pense agora em Samuel, gente. 2 Samuel é claro em um excelente exemplo de Cristo como vencedor. A narrativa nos conta como Davi viu a desesperança do caso de Israel e estava confiante de que o gigante poderia ser conquistado. Mas ele teve que superar a desesperança do povo, a zombaria, a calúnia dos seus irmãos, o pensamento errôneo de Saul, que queria que ele vestisse a sua armadura, que ele queria que Davi acreditasse que era melhor lutar com a armadura dele. E o texto é claro em dizer que Davi finalmente sai em direção ao gigante, armado com apenas uma tiradeira e 5 pedras lisas. Agora, a pergunta que eu faço é, você consegue enxergar Jesus nessa passagem bíblica do Antigo Testamento? Ou você simplesmente prega essa mensagem dizendo que nós somos o Davi, que os crentes são o Davi e os gigantes são todos os problemas, dificuldades, problemas de ordem das mais diversas que a gente tem que enfrentar na vida? Não, queridos! A gente tem que ver o evangelho nessa passagem. Essa história não é a história do homem. Não é a história do Davi apenas no Vale de Elá. É a história do filho maior de Davi. É a história do Filho de Deus. É a história de Jesus. Veja que Golias era poderoso demais para Israel, gente. Israel estava amedrontado. Israel não era páreo para enfrentar Golias. Israel estava com medo. O povo de Deus estava com medo. Eles correram de medo. Esse homem tem 3 metros de altura, 60 quilos na sua armadura.
A sua lança pesa 7 quilos. Eles estão fracos, desamparados diante do gigante, não sabem o que fazer. Eles precisam de ajuda, eles precisam de socorro. Eles precisam de alguém para lutar a batalha por eles. Não tem ninguém que lute por eles. Eles precisam de alguém. Alguém que tenha a capacidade de ir lutar contra Golias, de triunfar vitoriosamente contra Golias. E quem é que vai salvar? Eles não têm neles mesmos. Ninguém. A única coisa que eles podem fazer é correr de medo. Os mais habilidosos guerreiros não sabiam como fazer para vencer Golias, porque Golias era aterrorizante. Mas Davi se apresenta como substituto. Davi se apresenta, o Davizinho se apresenta, o Ruivinho se apresenta. Ele que era uma figura fraca e vulnerável. Ele que não tinha uma armadura. Ele que não tinha um escudeiro. Ele que não tinha uma lança, ele que não tinha, parece como um cordeiro para o abate, pronto para o abate, um cordeirozinho pronto para o matadouro, era Davi. Golias zomba de Davi. Lembre-se da zombaria, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau, pedra. Ele foi desprezado e rejeitado. Mas Deus usou aquele pequenino que era fraco e vulnerável aos olhos de todos para vencer Golias. Deus usa sua aparente fraqueza para destruir os gigantes, libertar o povo de Deus. Naquele dia, o Davi ganha a vitória que eles não podiam vencer. E ele mata o inimigo que eles não podiam matar. A vitória de Davi se torna a vitória do povo. A vitória de Davi é imputada ao povo. Eles não são apenas libertos dos seus medos, das suas implicações políticas, da derrota da batalha, mas também saquearam os filisteus naquele dia e ficaram incrivelmente ricos. Eles obtêm todos os frutos, todos os espólios daquela guerra travada, como se o povo mesmo tivesse lutado. Mas quem lutou, gente? Foi o desprezado Davi. Preste atenção nisso aqui. Eu e você temos um inimigo. As pessoas a quem servimos têm um inimigo muito grande para a gente. Sabe qual é o inimigo? A lei. A lei de Deus que a gente não consegue cumprir. E a consequência dessa lei, que é a ira de Deus. O fato é que eu e você, nós não podemos enfrentar o gigante da lei por meio do nosso desempenho. Nenhum daquele povo pôde enfrentar Golias. Como também nós não podemos enfrentar a lei de Deus sozinhos. Nunca somos bons o suficientes para poder conseguir superar esse gigante. E a ira desse gigante, a ira justa que os nossos pecados merecem, como é que a gente vai enfrentar esse gigante dos nossos próprios pecados diante da lei e da ira de Deus? O ataque da lei de Deus sobre nós, da ira de Deus sobre nós, das exigências que a lei de Deus faz é muito, muito grande. A gente não consegue atender. A lei de Deus nos ataca com ira, que a gente não pode suportar, assim como Golias amedrontava e ameaçava o povo. A gente precisa, então, de um substituto. E surge, então, um substituto que se coloca na briga. Ele não parece muito como um conquistador, não tem aparência, não tem parecer nem formosura, não tem aparência de realeza, de majestade, de beleza, como descreve Isaías. Não! Ele não tem parecer, não tem formosura, ele não tinha beleza, não tinha majestade que nos atraísse a ele, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, desprezado. Não tínhamos estima. Esse é o Messias, que é um antítipo de Davi. Davi é um tipo de Cristo. E ele entra na batalha e vence por nós. Ele é vitorioso. A Bíblia inteira é sobre Jesus, gente. Jesus é o herói de cada história da Bíblia. Ele é que garante a vitória para nós. Jesus é o herói de cada batalha. Se a gente vê o Davi apenas como um exemplo para a gente, a vitória dele não nos ajuda em nada. De fato, ela vai nos condenar. Ela vai condenar as nossas falhas.
os nossos pecados, os nossos erros. Mas se nós percebermos, enxergarmos a vitória de Davi como a vitória de Cristo, nosso substituto, cuja vitória é imputada a nós, então, sim, há garantias de graça, de esperança, de enfrentar qualquer inimigo, porque Cristo, pela graça de sua expiação, se torna o nosso advogado diante da barra da justiça divina, ele se torna o nosso resgate, o nosso resgatador, que nos compra da escravidão, ele se torna o nosso herói conquistador, que vence a queda e divide os espólios conosco. Ele nos concedeu a redenção plena e total. Então, essas pinceladas que eu dei aqui, a questão do tribunal e o evangelho, do mercado e o evangelho, do campo de batalha e o evangelho, mostram para a gente temas do evangelho que correspondem às necessidades das pessoas que nos ouvem pregar. Elas são frequentemente sobrecarregadas com a culpa dos seus pecados. Elas precisam lembrar de que Cristo é um advogado fiel. Elas geralmente estão cientes da escravidão dos seus pecados, precisam ser lembradas de que há força em Cristo para viver em liberdade, em novidade de vida. E frequentemente elas se sentem sobrecarregadas e fracas para enfrentar a batalha. E nosso ministério do evangelho lembra essas pessoas que Cristo conquistou a vitória por nós. E nós podemos viver no poder desta vitória, no poder do evangelho. É isso que o evangelho nos diz. Esses temas do evangelho são temas que precisam ser tecidos em nossos sermões, irmãos, semana após semana, para que essa aplicação das Escrituras seja continuamente trazida ao povo, a fim de que essas pessoas a quem servimos possam descansar no advogado, possam se lembrar de que Cristo resgatou elas da escravidão e possam se alegrar nos seus triunfos e compartilhar os despojos da vitória. Quando as pessoas ouvem essas verdades, quando elas ouvem esses sermões, dentro delas, elas são profundamente tocadas, transformadas, santificadas, abençoadas e vivem uma vida cheia de esperança. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: qualquer mensagem fora a essa mensagem, como diz o Tim Keller, é uma mensagem totalmente focada ou na licenciosidade, na antilei, ou seja, no antinomianismo, ou na religiosidade, que são dois grandes inimigos. São irmãos gêmeos, de placentas diferentes, mas da mesma mãe, irmãos gêmeos, que guerreiam, que batalham contra o evangelho. O legalismo, o moralismo e o antinomianismo. O legalismo é a perspectiva segundo a qual podemos pôr Deus na posição de devedor. A gente se acha muito grande. E o antinomianismo é a perspectiva onde a gente acha que Deus ele não vai se importar se a gente não obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Então, falta essas duas vertentes que muitas vezes a gente ouve sendo pregadas em muitos púlpitos, aquilo que é mais crucial, que é o evangelho, é essa mensagem do tribunal, do mercado e do campo de batalha, onde Jesus Cristo é o personagem principal. A gente não pode achar que a Bíblia é uma mensagem do ser humano. A Bíblia foi escrita para falar de Cristo. Cristo é o seu grande tema. O evangelho, ele opera para nos livrar dessa mentira. A mentira da serpente, de que a gente pode fazer alguma coisa para ser salvo, ou que a gente não precisa fazer nada, viver na gandá, não tem problema nenhum. Não. Há uma vertente bíblica, cristã, que revela o manifesto na vinda de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, no amor do Pai, que nos concede tudo o que a gente precisa. E tudo isso está focado primeiramente em Jesus, na sua morte e ressurreição. E depois é acreditado a nós, é imputado a nós pelo Espírito Santo para que a gente viva uma vida cristã saudável, para que a gente seja curado do legalismo e da licenciosidade. O mesmo remédio que é aplicado para a religiosidade, o legalismo e o moralismo, é aplicado também para uma vida sem regras, sem lei.
É o mesmo remédio, e o remédio é o Evangelho. É o Evangelho que nos conduz a um novo amor. É o Evangelho que nos conduz a uma nova obediência. Então, para pregar o Evangelho de modo penetrante, portanto, não se deve falar apenas de um conceito abstrato de perdão, de aceitação. É preciso a gente mostrar Jesus aos ouvintes, levar Jesus a eles e trazer eles até Jesus. Mostrar para essas pessoas tudo que Jesus Cristo veio fazer por nós, tudo que Ele é. Pregar sempre o Evangelho é pregar Cristo sempre em todas as passagens. Somente se a gente pregar Cristo sempre, a gente poderá mostrar de que maneira a Bíblia toda faz sentido. A Bíblia não foi escrita por acaso, para contar histórias, para nos convidar. Eu fico pensando, queridos, numa mensagem do tipo conselho, que diz assim para as pessoas que estão morrendo nos seus delitos e pecados. Imagine você, uma pessoa num rio, numa correnteza terrível, com câimbras nos braços, câimbras nas pernas, não tendo como nadar, se afogando, e de repente chega uma pessoa para salvá-la, mas ela vai até próximo dela e diz assim: nada, continue nadando, bate os pés, bate as pernas. E ele está ali com um botinho, com salva-vidas, podendo ajudá-lo, mas não faz, porque a mensagem, ele está ali para dar um conselho, para dar uma orientação. Faça isso, faça aquilo. Não, queridos. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem do tipo conselho. A mensagem do Evangelho é um tipo de mensagem boa notícia, dizendo que Cristo fez por nós o que nós não podíamos fazer. Nós que estávamos ali, prestes a morrer. Ele nos resgatou, ele nos tirou do rio, ele nos colocou no barco. Ele nos colocou são e salvo do outro lado da margem do rio. Não é uma mensagem do tipo conselho. A Bíblia não foi escrita para falar da gente. A Bíblia foi escrita para falar de Cristo. Porque Ele é tudo que a gente precisa. Ele é a mensagem de esperança para nós. Ele é, de fato, o tema predominante das Escrituras. Os autores apostólicos sobressaem por serem cristocêntricos, ao interpretarem as Escrituras hebraicas, centradas em Cristo. Eles citam com frequência salmos como palavras de Jesus. Então eu termino aqui. Eu tenho que evitar, e você deve evitar, pregar um texto, ainda que seja sobre Jesus, sem realmente pregar o Evangelho. Numa das minhas aulas, eu disse que é possível a gente pregar sobre Jesus e não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu citei como passagem aquele texto de Marcos 2, do paralítico de Cafarnaum, onde muitas pessoas pregam sobre muita coisa ali, mas não falam da pessoa e da obra de Jesus. Que salva, que cura, que liberta, que realiza sinais para mostrar que ele é Deus. Aí as pessoas falam dos 4 amigos que levam o paralítico, fala disso, aquilo, fala aquilo outro, que a gente tem que ajudar as pessoas, que a gente tem que fazer isso, mas não focam na pessoa de Jesus. Outra coisa, pregar Cristo sem pregar o texto. A gente não pode fazer isso. A gente tem que referendar no texto sagrado. A gente tem que buscar um ponto de equilíbrio e perseverar ali. Não pregar Cristo sem pregar o texto e não pregar o texto sem pregar a Cristo. Foi isso que Charles Haddon Spurgeon disse ao contar uma grande história. Ele disse que certo dia, eu termino aqui nessa história, um pregador galês mais antigo, ele contou uma história para ele que ele conversava com um ministro mais jovem, um jovem pregador. E esse jovem pregador tinha acabado de pregar uma mensagem, né? E aí, depois de pregar, ele perguntou ao antigo ministro, ao mais velho, o que ele havia achado, né, daquele sermão, daquela palavra, daquela mensagem bíblica. E aí o pregador disse para ele assim, foi um sermão muito pobre. Aí o jovem pregador disse, por que o senhor achou que foi um sermão muito pobre? Ele respondeu, porque não havia nada de Cristo nesse sermão. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto, é certo. Mas não devemos pregar Cristo a todo tempo. Devemos pregar o que está no texto. Aí a conversa prosseguiu. Quando a conversa prosseguiu, o
velho pregador disse assim para o jovem: você não sabe, jovem, que em toda cidade, aldeia e pequena vila da Inglaterra, seja onde for, há uma estrada que leva para Londres? Aí o jovem disse: sim, certamente. Ah, disse o velho pregador, do mesmo modo, de cada texto da Escritura sai uma estrada para a metrópole da Escritura, que é Cristo. Portanto, meu querido irmão, o que lhe cabe dizer ao tratar do texto é o seguinte: qual é a estrada que leva a Cristo? E aí pregue o seu sermão percorrendo a estrada em direção à grande metrópole, Cristo. E disse ele mais: até hoje nunca encontrei um texto que não tivesse uma estrada até Cristo. E se algum dia eu encontrar uma passagem que Cristo não seja presente, farei eu mesmo a estrada, por mais acidentada que ela seja. Ainda assim farei com que chegue ao meu mestre, pois um sermão não produzirá bem algum, a não ser que haja nele um sabor de Cristo. Assim como cada cidade, aldeia pequena vila da Inglaterra leva para Londres, do mesmo modo, cada texto da Escritura leva para a metrópole da Escritura, que é Cristo. Um sermão não produzirá bem algum se nele a gente não encontrar o sabor de Cristo. Amém, meus queridos? Eu termino aqui. Eu paro por aqui. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. E eu queria abrir para perguntas. Perguntas e respostas. E saber dos irmãos o que os irmãos têm a dizer sobre o que vocês ouviram, contribuir, perguntar, como que a gente pode ajudar de alguma maneira os irmãos nesta noite. Bom, vou fechar aqui o vídeo no sentido de gravação, vou parar para a gente conversar aqui, tá bom? Para isso não ficar muito grande no vídeo que a gente vai compartilhar depois.